Olá, essa é a AP de Disciplina de Conteúdos e Processo de Alfabetização. O tema Psicogênese da Língua Escrita, Polo São Simão, turma A. Tutora à distância é a Denise e a presencial é a Anicelme e acadêmica a Aline. O tema de psicogênese, o que é isso? Ele é a origem da língua da escrita, como se inicia a língua e da onde que ela parte. Então, a criança tem várias fases. Nessa fase do nível pressilábico, a escrita pressilábica se caracteriza pela correspondência entre letras e som de palavras. Consideram que escrever é a mesma coisa que desenhar, dificuldade em diferenciar letras e números, acredita que só é possível escrever nomes de objeto porque para eles a escrita serve para nomear as coisas, tendência de acreditar que se escreve guardando as características do objeto a ser escrito. Nesse nível aqui é que acontece, o que é isso? São as garatuchas, né? É onde as crianças acham que as palavras, se você escrever, fazer desenhos, fazer bolinhas, fazer risco, elas estão escrevendo, né? Elas já tá falando o nome da palavra. Ou também, vamos supor, elefante. Como elefante é um animal grande, eles acham que a palavra é grande. Aí eles escrevem sai escrevendo um monte de letras, né? Tipo formiga, eles vão pelo animal. Tipo, a formiga é pequenininha, eles acham que são poucas letras. E aqui temos um exemplo de atividade de intervenção, né, que é o principal desafio para este nível auxiliar os alunos perceber que a escrita é representada por som das falas e não os objetos em suas características, atividade de análise fonológica e escrita de poema, travas-línguas, parlendas, palavras estáveis, a exploração de textos conhecidos de memória, ajudar na construção da base alfabética. Aí temos uma imagem, ó, como eu disse lá, né? Ó, ele sai escreve as bolinhas, eles vão desenhando, estão achando que tá formando a palavra, né? E aqui já é um nível silábico. Eles começam a perceber que a escrita está relacionada com a pauta sonora da palavra. Né? À medida que passa a escrever um grafema para cada sílaba, os alunos começam a vivenciar alguns conflitos e vão criando novas hipóteses, com a que existe uma quantidade mínima de letras para escrever. A criança passa a entender que existe uma correspondência entre letras, o que é falado, para que ela existe um traço representado que é falado mesmo, o que não seja correto. Algumas sílabas são representadas por inteiro, em outras faltam letras. Aqui é onde eles começam, é o nível que eles começam a perceber, né, os grafemas, os fonemas, mas eles ainda também escrevem, ainda faltando letras. Às vezes eles, tipo, sapo, aí eles já conseguem falar, vê que tem 2 pedacinhos, mas eles vão escrever colocam só as consoantes. Aí temos atividades de intervenção, que é o procedimento de escrita, revisão e correção, características textuais dos convites, formatos e conteúdos, diferente entre os bilhetes, cartazes, atividades de autoditado, atividades de cruzadinhas são interessantes para as crianças desse nível da escrita. Aí temos uma imagem, né, do nível silábico e nível silábico alfabético, características que a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra, porém, para entender os fonemas, é importante que as crianças também pratiquem sílabas só com uma letra, intercalada com sílabas maiores. Já consegue fazer a relação entre grafemas e fonemas. Na maioria das palavras que escrevem, embora ainda oscilem entre grafar as unidades menores que é a sílaba. Aí temos atividades de intervenção, né, que são jogos e atividades variadas com alfabeto móvel, sílabas móveis, caça-palavras, cruzadinhas, né,
atividades para complementar a primeira ou a última sílaba dos nomes, separação dos nomes em sílabas, conversar sobre a função da escrita. Aí temos a imagem, ó, quando eles vão colocando só a palavra aqui era cavalo, né? Olha como tem várias formas de escrita de cavalo. Eles sabem que já tem os pedacinhos, né? Tipo, né? Cavalo. Sabe que tem 3 pedacinhos, mas ainda às vezes colocam só as consoantes, ainda não consegue escrever perfeitamente a palavra. E aqui o nível alfabético. A criança já consegue produzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra e passa então a perceber o valor das letras e sílabas. A escrita descobre como a escrita é representada, ficando agora várias questões ortográficas e é capaz de fazer todas as relações entre grafemas e fonemas, embora ainda possua problemas de transcrição de fala e com erros ortográficos. Temos atividades de intervenção, né? Usar o nome em situações significativas, marcar atividades objetos, usar jogos e bilhetes, ouvir leitura feita diária pela professora e poder contá-las, ter contato com diferentes portadores de texto, frequentar bibliotecas, bancas de jornais, etc. Aqui temos já o nível alfabético, a imagem, né? Ó, borboleta, cozinha, chocolate. E a referência, né, referência sobre as imagens e as escritas. Então, essa AP foi feita na A01. Essa tarefa desses slides foi feita na A01, mas para a gente gravar um vídeo agora falando um pouquinho valendo para a AP, né? É isso.